Olá, eu sou Devane Gomes, terapeuta holística, e hoje eu gostaria de falar sobre uma mentoria de tarô, 30 dias com tarô, que eu fiz da Débora Figueiredo, que foi maravilhoso. Foram 30 dias se aprofundando nas cartas, com uma forma de autoconhecimento também. E a Débora, ela tem um jeito muito leve, muito simples de passar todo o conhecimento. Eu tinha zero conhecimento de tarô, tinha muita vontade e através da simpatia, do método dela, eu realmente hoje, finalizando a mentoria, né, foi realmente eu consigo hoje fazer tiragens com o tarô. Então para mim foi uma surpresa assim maravilhosa, poder adquirir, ter aprendido, né, utilizar essa ferramenta maravilhosa, de uma forma muito leve, muito didática, e ela tem uma energia muito leve, muito gostosa para explicar, sabe? E acompanha, tira todas as dúvidas, ela está sempre presente. Então, assim, realmente eu super recomendo para você que está na dúvida, tem vontade de conhecer um pouquinho mais sobre o tarô. Aproveite, porque é uma oportunidade assim maravilhosa, vale muito a pena, e que seja para você poder ter uma renda extra com tarô ou até para seu próprio autoconhecimento. Oi, gente. Tô aqui para explicar para vocês as diferenças entre os arcanos maiores e os arcanos menores. Vamos lá. Quando a gente fala de arcano, a gente está falando de mistérios, de segredos. Não são mais tão segredos e mistérios assim, porque a gente já tem um bom conhecimento, um vasto conhecimento sobre o tarô, e que bom. Eu sou do time de pessoas que acredita que esse conhecimento tem que ser ao máximo compartilhado para que a gente possa usá-lo com sabedoria, claro, mas que a gente possa usá-lo também para os nossos processos de autoconhecimento, para ajudar outras pessoas, enfim. Então, os arcanos são considerados esses mistérios, são essas figuras que se apresentam. Existem os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos maiores são os grandes segredos, são os grandes mistérios, são aquelas coisas que a gente passa e que todo mundo vai passar. Todo mundo passa pelo momento do louco, porque todo mundo nasce. Se você está aqui, você nasceu em algum momento. Quando você nasceu, você veio para o novo, você veio para algo que você simplesmente não sabe como vai se desenhar, você não tem experiência, mas você vai, você se joga. Então, a gente passa por esses arcanos aqui como aprendizados. Os arcanos menores a gente também vai experimentar? Sim, mas esses arcanos menores essas experiências vão se diferenciar a partir dos nossos níveis de entendimento sobre a vida, nossos níveis de entendimento sobre o mundo, sobre as nossas crenças. Então, aqui são situações que a gente tem uma possibilidade de, por exemplo, escolher fazer diferente. Pode ser que venha para mim uma oportunidade para eu seguir um caminho específico. Vamos supor, aqui no Ais de Ouros. Tem um caminho aqui aberto para eu seguir. Mas significa que eu tenho que seguir? Não, é uma oportunidade, mas eu não tenho necessariamente que seguir. Agora, quando sai um arcano maior, vou tirar um aleatório aqui. Como, por exemplo, o enforcado. Sabe aquela frase do Charlie Brown que diz assim: cada escolha é uma renúncia, isso é a vida? Todo mundo passa por algo em que se sente nessa situação de ter que escolher e perceber que ao escolher está renunciando a algo. Carta do enforcado. Então aqui são os grandes aprendizados que a gente não tem muito como escapar, não. A gente passa por eles durante a vida e a gente passa porque a gente precisa aprender com eles. Aqui são as nossas escolhas. É o que a gente passa no mundo, mas a gente tem essa oportunidade de escolher. E agora eu quero explicar as diferenças entre os arcanos maiores e os arcanos menores. Arcanos maiores, gente, a gente tem 22 cartas e elas vão do 0 ao 21. O 0 é o louco e o 21
é o mundo. Então, a gente vai fazer toda essa jornada aqui. O louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa, os amantes, o carro, a força, o eremita, a roda da fortuna, a justiça, o enforcado, a morte, a temperança, o diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e o mundo. Débora, socorro, foi rápido, eu nem respirei. Não deu nem tempo, calma. Então, gente, eu fui rapidinho mesmo pra gente conseguir terminar esse vídeo. Eu quero conseguir terminar ele em 15 minutos, porque é quanto o Instagram me permite gravar. Então, aqui a gente tem todos os arcanos maiores. A gente está vendo durante a nossa mentoria em grupo todos esses arcanos. Todo dia a gente vê um. Então, todos os dias a gente vai encontrar um arcano diferente, saber qual é a energia desse arcano, compartilhar referências da nossa vida ou de cultura que a gente tenha, que a gente queira compartilhar. Então, a gente vai passar por essa jornada juntos, todo dia um arcano maior. Junto com os arcanos maiores, a gente também vai ver os arcanos menores, e aí eu vou falar deles agora. Os arcanos menores, gente, são divididos em 4 naipes, ou seja, 4 tipos. São os naipes de ouros, que são simbolizados, em sua maioria, por moedas. O naipe de paus, que são simbolizados, olha só, imagine, por estacas, paus, aqui o naipe de paus, o naipe de espadas, olha só a espada aqui, e o naipe de copas, que são essas copas, essas taças, certo? Às vezes até com boquinha eu já vi no naipe de copas, mas é algo que recebe, você vê algo bem receptivo, sempre receptivo aqui no naipe de copas. Cada um desses naipes tem um significado diferente. Então, vamos focar primeiro aqui no naipe de ouros. Quando a gente vê o naipe de ouros, a gente sabe que, como identificar? A gente vê moedas, a gente vê em geral bastante planta, porque é um naipe que fala de materialidade, é um naipe que fala da terra. Ele está ligado ao elemento terra. Então, tudo que diz respeito ao naipe de ouros está ligado ao elemento terra. Signos que a gente tem relacionados a esse elemento: Capricórnio, Virgem, Touro, tem a ver com o naipe de ouros, porque são dos signos de terra, são os signos de terra. Como é que a gente identifica qual é a carta que veio? Pela quantidade de moedinhas é a forma mais fácil. Então, quando a gente vê uma moeda, é o ás. E se eu puxar um aleatório aqui? Ah, eu vi o rei de ouros, tá com a moeda. E se eu puxar outra carta aleatória aqui? Olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moedas. Então, eu tenho o 8 de ouros. Aqui a gente consegue ver em algarismos romanos. Então, o 5 representado pelo V, mais os 3 Is, dá o 8. Mas esses algarismos romanos, às vezes, estão super escondidos, ó. Dá um exemplo para vocês. Aqui. Você sabe que carta é essa? Só pelos algarismos romanos? Eu não estou nem enxergando se é que tem. Então, o que é que eu faço nessa situação? Vou lá contar as moedinhas. Quando eu estou aprendendo, claro, né? Porque vai ter um momento que você vai bater o olho nessa carta e já vai saber. Então, 1, 2, 3, 4, 5 moedas. 5 de ouros, certo? É assim que a gente identifica da maneira mais fácil quais são essas cartas. Então, ás de ouros, uma moeda. 2, 3, olha só, 1, 2, 3, tá vendo onde é que estão as moedinhas aqui? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pajem,
cavaleiro, rei, rainha. E assim a gente já viu o naipe de ouros. Fica mais fácil identificar dessa forma? Quando a gente está aprendendo, fica, mas vocês vão ver como rapidinho a gente identifica. Esse é o tarô que mais trabalha aqui em casa atualmente. Os tarôs são assim, quando a gente tem vários decks, tem os que querem trabalhar mais, estão trabalhando menos, são de fase, eles revezam, né? E esse tarô está trabalhando bastante aqui em casa. Vamos tirar uma carta aleatória desse tarô. Olha só, se eu tenho aqui, nesse tarô, a gente tem aqui, ó, esse númerozinho já é familiar pra gente. Mas vamos só que não tivesse, a gente não visse. 1, 2, 3, 4. Fogo, paus, 4 de paus. Tá vendo como a gente consegue até nos tarôs mais modernos identificar dessa forma? Espadas. Nesse tarô, as espadas são representadas muitas vezes por pássaros. Então, a gente vai aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pássaros. 9 de espadas. Certo? Gente, vai ficando mais fácil quando a gente faz assim. Então, só para a gente continuar, vamos falar de outro naipe. Vamos falar agora do naipe de paus. Então, quando a gente fala do naipe de paus, a gente normalmente vê uma estaca ou bastões, como diz muito lá no tarô de Marcélia, né? Então, as de paus, 2 de paus, 3 de paus, 4 de paus, 5 de paus, 1, 2, 3, 4, 5 de paus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de paus, enfim, a gente vai até o final assim. Gente, então, o que a gente pode falar sobre o naipe de paus? Naipe de paus é um naipe de fogo, então tudo que está relacionado ao fogo diz respeito ao naipe de paus. Então, energia, força, vida, vitalidade, tudo isso tem a ver. Quando a gente fala em termos de signo, por exemplo, quais são os signos de fogo? Leão, Sagitário e Áries. Então, quando a gente está na energia do naipe de paus, a gente está na energia do fogo e a gente está na energia de Áries, Sagitário e Leão. Interessante, né? Ver dessa forma. Então, fica mais fácil. Naipe de paus. Vamos para o naipe de espadas agora. Naipe de espada, gente, mesma coisa. Representada em geral por espadas. Então, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Acho 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai ficando fácil quando a gente entende essa dinâmica, né? Então, naipe de espadas. O que a gente pode saber sobre o naipe de espadas? O naipe de espadas é o naipe da racionalidade. É o naipe que fere, que corta. A gente tem que ter cuidado com esse naipe, porque esse naipe aqui é um naipe perigoso. Você já tá vendo as espadas aqui logo de começo, né? É um naipe que fala muito sobre verdade, gente. Fala muito sobre razão. E isso é muito importante, essencial pra gente. A gente é humano, a gente lida com isso o tempo todo. Mas a gente tem que ter cuidado para essa verdade não ferir. A maneira como ela vai ser dita precisa ser uma maneira sensata. Não adianta a gente ser só racional, a gente precisa ser sensato, precisa ser sábio também, né? Então, aqui a gente fala sobre o elemento ar. Quais são os signos do elemento ar? A gente tem Gêmeos, a gente tem Aquário e a gente tem Libra. Então, essa energia é a energia que vai permear o naipe de espadas. Vamos agora para o naipe de copas. O naipe de copas é o naipe de água, gente. E água são emoções. Aqui, quando a gente vai falar sobre o naipe de copas, o que a gente vê bastante? Sentimento, emoções. Esses sentimentos pode ser sentimento de amor, de saudade, pode ser tanta coisa. E aí a gente vai saber dependendo da carta que sai. De qualquer forma, como eu identifico qual é a carta? Uma copa, uma taça. 2,
3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. É assim que eu identifico. Então, a gente vai saber qual é essa carta quando a gente identifica aqui como é que tá esse naipe. Gente, naipe de copas, elemento água, quais são os signos? A gente tem câncer, a gente tem peixes e a gente tem escorpião. Então, qual é a energia desses signos aqui? Quando a gente fala, por exemplo, do rei e da rainha, se a gente está fazendo uma tiragem, pode ser que eles tenham esses signos como ascendente ou signo solar. Então, ou tá o sol, ou tá o ascendente, ou tá a lua, nesses signos, certo? Então é isso, gente. Essa foi a maneira mais tranquila que eu encontrei de em 15 minutinhos explicar para vocês quais são essas diferenças todas. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa me procurem, tá bom? Um beijo!